Romanos 4, verso 18, eu queria que você prestasse bastante atenção, é a única passagem que eu vou ler hoje, e eu queria 100% aí no teu coração, porque eu tenho a certeza que Deus vai continuar a falar com você nessa noite, Deus vai continuar a te preparar para uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Romanos 4, verso 18, a palavra de Deus diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Você pode falar isso comigo? Glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Continua lendo comigo o verso 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Olha que texto tremendo, eu vou parar por aí. Aliás, o capítulo 4 inteiro do livro de Romanos, ele é um banquete do Senhor para as nossas vidas. E Paulo, ele escreve ali para a igreja de Roma, para os romanos, e aqui no capítulo 4, ele praticamente faz um resumo daquilo que foi Abraão, da sua representatividade, daquilo que ele conquistou, de como ele foi justificado pela fé e não por obras, mesmo lá no Antigo Testamento, porque ele creu, porque ele confiou no Senhor, porque simplesmente ele acreditou. A Bíblia fala que Deus lhe creditou como justiça o cumprimento da promessa, de tal maneira que Deus ele consideraria injusto não responder a Abraão. Ele consideraria injusto não cumprir a sua promessa. E ali nos primeiros versos ele faz até uma comparação com o trabalhador. Quando ele trabalha, ele tem direito a um salário, ele trabalha pelo salário. Ele compara isso ao simples fato de Abraão ter crido, ao simples fato de você crer. É como se fosse o seu trabalho, o exercício da fé. Simplesmente você acreditar no Senhor. Esse é o nosso trabalho, é isso que você deve fazer. De tal maneira que quando você crê no Senhor, isso lhe é acreditado como justiça. Deus considera injusto não lhe responder. Em outras palavras, se ele usa os seus servos, se ele usa os seus profetas para declarar bênção sobre a tua vida, se ele usa a sua palavra para lhe falar que você é mais que vencedor, e essa adversidade não vai fazer de você um derrotado, porque ele já te fez mais que vencedor, e você acredita nisso, isso lhe é acreditado como justiça. Deus considera injusto não lhe responder. E meu irmão, Deus jamais cometeu uma injustiça. Ele é o justo juiz. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Em poucas palavras, em poucos versos, Paulo ele resume a trajetória de Abraão. Aquele que até hoje é conhecido como o pai da fé, aquele que creu, que ficou, que foi completamente convencido, que não duvidou por incredulidade da promessa, mesmo levando
feito para ele é que ele seria pai de muitas nações, que grande seria a sua descendência. E os anos foram passando, e aqui, antes de cumprir a promessa, ele já tinha 100 anos de idade. E para aquela época, alguém de 100 anos, com uma esposa de 90 anos, era tão impossível de conceber como nos dias de hoje. Mesmo levando em consideração a situação, a gravidade do problema que ele enfrentava, levando em consideração que o seu corpo já estava amortecido, sem vitalidade, e que Sara já tinha também 90 anos de idade, mesmo assim, ele não duvidou por incredulidade da promessa, ele permaneceu convicto, e ao invés de enfraquecer, ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. Por causa disso, Deus acreditou como justiça, e Deus cumpriu a promessa. Quando nós olhamos assim um resumo da trajetória de Abraão, quando nós lemos esse relato tão bem feito, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em poucas palavras, aquilo que foi as vitórias, aquilo que foi o cumprimento da promessa no pai da fé, em Abraão, aquele patriarca, nós podemos cair na tentação de concluir que as conquistas de Abraão foram alcançadas facilmente. Se você passar despercebido e ler o texto rapidamente, sem se aprofundar ali na história também de Abraão, se você ficasse só no capítulo 4 de Romanos e não levar em consideração o capítulo 12 de Gênesis, o capítulo 15, 16 e 17, você literalmente poderia cair nessa tentação de achar que a vida de Abraão foi fácil. Achar que conceber ali, de ter um filho depois de 100 anos de idade, de esperar tanto tempo, de passar tantas adversidades, que ele alcançou aquilo facilmente. Isso não acontece só na palavra de Deus, não. No dia a dia a gente vê isso também. Quando nós vemos uma pessoa de sucesso, quando a gente vê o pastor Rodney cantando aqui na frente, fazendo aqueles melismas, cantando daquele jeito, o Iago, a Bispa Brenda, a gente pode cair na tentação de achar que cantar desse jeito é algo fácil, que não exige esforço, não exige treino, não exige estudo. Quando você vê esses esportistas jogando, praticando esporte com tanta excelência, parece que aquilo que eles fazem é algo fácil de fazer, porque a gente só vê a superfície, mas não vê a profundidade do esforço, o preço que foi pago para chegar até ali. Da mesma forma, o capítulo 4 de Romanos é tremendo, é um banquete, como eu falei. Mas você não vai aproveitar todo o banquete que Paulo escreve ali, se você não aprofundar um pouco no contexto que foi a vida de Abraão, a sua trajetória, as suas dificuldades. Se você não conhecesse, você não iria fazer a conexão que o Abraão do capítulo 4 de Romanos é o mesmo Abraão ali do capítulo 12 ao 17 de Gênesis, que a Bíblia fala que ele teve muito medo uma vez, e por causa desse medo ele mentiu de uma maneira muito vergonhosa. Teve uma vez que, por causa da espera, da longa espera, ele tentou dar uma ajudinha a Deus, ele e sua esposa Sara. E ao invés de esperar a hora certa para o milagre, ao invés de esperar a hora certa de Isaac, o filho da promessa, nascer, eles, de uma maneira muito vergonhosa, eles geram Ismael, um filho fora do casamento, um filho fora do propósito de Deus,
para a vida de Abraão e de Sara. Se você não lê o livro de Gênesis, você não vai fazer a conexão que o mesmo Abraão do capítulo 4 de Romanos é o Abraão do capítulo 17. Que quando Deus mais uma vez vai até ele falar da promessa, o lembrar que ele seria pai de muitas nações, aquele que não duvidou por incredulidade da promessa, teve momentos de dúvida. A Bíblia fala com muita clareza. Interessante como a Bíblia mostra com muita clareza as imperfeições dos grandes heróis da fé, as imperfeições dos grandes homens e mulheres da Bíblia. A Bíblia fala lá no capítulo 17 que Abraão diz assim: como pode alguém com 100 anos de idade gerar um filho? Que ao menos Ismael seja abençoado, que ao menos esse filho que eu gerei no meu próprio esforço, tentando ajudar a Deus possa ter misericórdia dele. E o enviado do Senhor fala para ele: não, Ismael vai ser abençoado, porque eu sou um Deus misericordioso, mas o filho da promessa ainda vai vir de você e de Sara, e esse vai ser chamado Isaque, e nele a minha promessa vai se cumprir. Mas Paulo no capítulo 4, ele resume um pouco a vida de Abraão, e eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo com Abraão, pegando um pouco desse banquete que é o capítulo 4, mas um pouco também da trajetória de Abraão, porque como eu falei, a Bíblia não faz questão nenhuma em esconder os erros e as imperfeições dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Isso já prega uma mensagem para nós, porque os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, Davi, Abraão, Isaque, Jacó, eram pessoas imperfeitas, não eram super homens ou super mulheres, não eram sobre-humanos, porque se fossem assim, eu e você não poderíamos relacionar com eles. Mas a Bíblia mostra que eles eram imperfeitos, mas pela misericórdia do Senhor, o projeto perfeito de Deus foi cumprido em pessoas imperfeitas. Sabe por que isso? Para que eu e você também possamos crer, para que eu e você também possamos confiar, porque apesar de sermos tão imperfeitos, pelo amor do Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, o seu projeto perfeito, o seu plano bom, perfeito e agradável vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Vai se cumprir na sua família, vai se cumprir na sua semana, em nome de Jesus. Primeira lição, e eu só vou ter 2 lições hoje, que eu gostaria de compartilhar. Primeira lição é essa: a sua perspectiva determina a sua expectativa. A sua perspectiva determina a sua expectativa. Eu defino como perspectiva o seu ponto de vista, a maneira que você vê. Isso determina a sua expectativa, que é a condição daquele que espera, tem a ver com esperança. Expectativa está completamente ligado à sua fé. A sua expectativa influencia a sua fé. Por isso que é importante que você tenha a perspectiva certa, para ter a expectativa certa, porque isso vai alimentar a tua fé, e a fé gera resultados, e a fé gera milagres, ou a fé atrai o poder de Deus e atrai os milagres do Senhor. É importante que você veja a maneira certa. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão aqui já era de uma idade avançada, e ele já havia recebido uma promessa que ele seria pai de muitas nações. Porém, Sara, também de idade avançada, depois de anos de casamento, até hoje eles não tinham filho.
filhos e Sara era estéril. E por algumas vezes Deus já havia lançado essa promessa, e Abraão tinha crido. Quando ele saiu da casa do seu pai, anos atrás, quando Deus liberou a primeira promessa, a Bíblia fala que Abraão ele carrega consigo o seu sobrinho chamado Ló. A Bíblia não traz essa conclusão, mas eu penso que Abraão no seu coração pensava em, se Deus não trazer um herdeiro, ele vai cumprir a promessa através de Ló. Não seria a primeira vez que Abraão tentou ajudar a Deus, ou pensou em ajudar a Deus. Só que antes do capítulo 15, há uma intriga entre os servos de Ló e os servos de Abraão, e Ló se separa de Abraão. Eles vão para uma terra lá perto de Sodoma e Gomorra. Depois de um momento, eles são ameaçados por um exército estrangeiro, e Abraão, o tio de Ló, vai lá e liberta de uma maneira sobrenatural, porque Deus era com Abraão e salva Ló daquela ameaça. Mas mesmo assim o caminho deles se separa, e Abraão perde aquele potencial herdeiro, porque ele não tinha filhos. E Deus mais uma vez vem até ele nesse contexto, nesses momentos de dúvida, nesses momentos de fraqueza. E tem alguns detalhes no texto que para mim ilustra aquilo que eu quero compartilhar nessa noite. A Bíblia fala que Deus vai lá até Abraão e pede para ele olhar o céu, pede para ele tentar contar as estrelas dos céus, e diz que a sua descendência, os seus filhos, serão tão numerosos quanto as estrelas no céu. A Bíblia fala que Deus chega até ele antes de compartilhar isso, antes de compartilhar mais uma vez a sua promessa, diz: sai da tenda e olha para o céu. Sai da tenda, daquilo que está limitando a sua visão, aquilo que te impede de olhar para o céu, e levanta a sua cabeça e olhe para o céu. Olha para as estrelas nos céus. Antes de confirmar a promessa, antes de liberar aquela palavra profética de mudança, ele pede para Abraão olhar aquilo que ele não estava vendo. Ele pede para Abraão olhar as estrelas dos céus. Ele muda a visão de Abraão. Ele traz para Abraão uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre a situação. Porque uma perspectiva diferente gera uma expectativa diferente, que alimenta a sua fé e te leva aos resultados. Antes de mudar a sua situação, Deus vai mudar a sua perspectiva. Deus vai te chamar para fora da tua tenda, daquilo que está bloqueando a tua visão, aquilo que está fazendo você enxergar de maneira turva, aquilo que está fazendo você não enxergar claramente. A Bíblia nos mostra isso em diversos outros exemplos também. Certa vez, na história de Eliseu, o profeta Eliseu, um grande profeta em Israel, no final da sua vida, quando ele já estava acamado de uma enfermidade que ceifou a sua vida lá na frente, a Bíblia fala que havia em Israel um rei que era ímpio, mas tinha um certo temor do Senhor. Ele se viu ameaçado por uma nação muito mais poderosa do que a nação de Israel naquele tempo, e ele ouviu que o profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, estava terrivelmente enfermo. Então ele correu ali para os aposentos de Eliseu para tentar receber uma palavra de Deus, porque ele sabia que só de Deus, em Deus que nós temos a vitória. E ele vai até Eliseu, e Eliseu libera uma palavra para ele, pede para ele pegar o seu arco e flecha e lançar algumas flechas, e todas as vezes que o rei lançava a
flecha, ele dizia: essa é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre os assírios. No final, o rei faltou um pouco de fé, lança menos flechas do que devia, e a Bíblia fala que o profeta ainda o repreende. Mas tem um detalhe no texto que para mim ilustra também como a expressão, como a ilustração do sair da tenda, a mudança de perspectiva. O rei chega ali para o profeta Eliseu, o rei Jeoás, vê o profeta acamado, ele sauda o profeta e o profeta diz isso a ele: abre a janela. Fala comigo: abra a janela. Mais uma vez: abra a janela. Só depois dele abrir a janela e olhar para onde o profeta queria que ele olhasse, a palavra foi liberada. Abrir a janela para mim é uma ilustração que se encaixa ainda mais com a mudança de perspectiva. Reflete um pouco sobre isso, o abrir da janela. Se hoje já encaixaria a ilustração, pensa no contexto daquela época, que as casas não eram tão arejadas como é aqui no Brasil, e naquela terra, naquele tempo, as casas eram mais fechadas, mais escuras. Aquela região, apesar de fazer muito calor, também faz muito frio em certas épocas do ano. Abrir a janela, como a pessoa abria a janela de manhã, dependendo daquilo que ela via, dependendo daquilo que ela percebia, determinava alguma das suas atitudes, determinava a expectativa dela para aquele dia. Pensa num dia de manhã, a pessoa abre as janelas, ela vê um dia fechado, muitas nuvens, ela tem uma expectativa que vai chover. Então ela se prepara para aquele dia, aquilo que vai vestir, como que ela vai enfrentar aquele dia. Dependendo do dia, vai determinar até o que ela vai fazer naquele dia. Pode até mudar os seus planos. Se no outro dia ela abrir a janela e ver o céu limpo, um dia de sol, isso vai determinar a sua expectativa para aquele dia. Vai determinar aquilo que ela vai vestir, vai determinar até, como eu falei, aquilo que ela vai fazer. Abrir a janela é mudar a perspectiva, porque uma nova perspectiva gera uma nova expectativa, que é fundamental para o agir de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas como os exemplos que eu usei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te tirar da tua tenda, para fazer você abrir a sua janela, para fazer você levantar a sua cabeça e olhar para cima, olhar como Deus olha, ver como Deus vê, porque isso vai mudar a sua expectativa, vai fazer com que você creia que realmente esse vai ser o melhor semestre da tua vida. Você vai encontrar com Deus como nunca encontrou, você vai experimentar a bondade de Deus como nunca antes, em nome de Jesus. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido, tem orado ou até pode imaginar, em nome de Jesus. Ele está abrindo a sua janela. Ele fala para Abraão: sai da tenda e olha para cima. Conta as estrelas, se é que pode contá-las. É muito importante que você tenha a perspectiva certa, que você veja como Deus vê, porque naturalmente falando você não vai fazer. Você vai olhar com os óculos da sua humanidade, da sua vulnerabilidade, do seu passado. Muitas pessoas se aproximam de Deus como Deus fosse um homem, como se Deus fosse sujeito a erros como o homem é. Por isso que o ser humano tem muitas dificuldades às vezes com os mandamentos do Senhor. Por exemplo, dízimo, oferta, por que eu vou fazer isso? As
pessoas pensam que Deus é igual ao ser humano, só quer tirar, só quer tomar. Que Deus precisa do seu dinheiro? Não, meu irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. A obra de Deus vai com você e você. Mas Deus te ama tanto que Ele quer te usar na sua obra. Deus te ama tanto que Ele quer abençoar o que você tem. Paulo fala isso no livro de Filipenses. Ele diz assim: não que eu procure donativos, mas o que eu procuro é o fruto que aumente o vosso crédito. Deus não é homem. Tem gente que é econômico nos seus pedidos, no seu clamor, como que se Deus fosse limitado no seu agir. Não, o nosso Deus, Ele é ilimitado. Não tem nada tão simples que Ele não queira se envolver, não tem nada tão complicado que Ele não possa fazer. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, e quando Ele age, ninguém pode impedir. É importante que você tenha a perspectiva de Deus. Para ter a perspectiva de Deus, você precisa ter a mente de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Interessante que no livro lá de Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo escreve assim, ele diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e o quê? Agradável vontade de Deus. A ordem que Paulo usa, as expressões, não é por coincidência. Ele coloca transformar a mente primeiro, para depois experimentar qual seja a boa, perfeita e o quê? Agradável vontade de Deus. Porque Deus está mais interessado, para Deus é prioridade transformar a sua mente do que transformar a sua situação. Vou falar de novo. Deus está mais interessado em transformar a sua mente, sua perspectiva, do que transformar a sua situação. Sabe por quê? Se Deus transformar a sua situação primeiro, antes de transformar a tua mente, você vai se livrar desse problema, mas vai se arrebentar de novo no próximo. Você vai ter próximo, sabe por quê? Deus tem muito ainda para a tua vida. Deus tem um propósito tremendo para o teu futuro. Por isso você vai enfrentar outras adversidades, porque você vai ter outras vitórias. Por isso que Ele quer transformar a tua mente primeiro. Se Ele transforma a tua mente, aí não tem problema que vai te deter. Se Ele conserta aí a tua perspectiva, se Ele consegue te levar para fora da tenda, fazer você abrir a janela, a ver como Ele vê, aí você vai saber que o problema não simplesmente aconteceu com você, mas o problema foi customizado e aconteceu para você. Aí você vai saber que o problema não veio para te destruir, mas Deus está trabalhando no problema para te abençoar, para te fortalecer, para te avançar. Por isso que é importante que você tenha a perspectiva certa. Por isso que é importante que você veja não como a sua carne vê. Quando o medo bater na sua porta, tenta mudar os óculos, tira o óculos aí da sua humanidade, da sua carne, e tenta colocar o óculos à luz da palavra de Deus, a visão do Senhor. Para que você tenha a perspectiva, a mente do Senhor, você precisa buscar nele, você precisa passar tempo com Ele. Para eu começar a ver as coisas como a minha esposa vê, eu preciso ter vida com ela, tempo com ela, relacionamento com ela. Para você ver as coisas como Deus vê, você precisa ter tempo com Deus, proximidade com Deus, relacionamento com Deus, se alimentar da sua palavra. Aí você vai ver como Ele vê. Aí você vai ter a perspectiva certa, que vai te levar à expectativa certa, que vai te levar ao resultado certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.